As pinturas no Santuário de Santo Antônio são o primeiro patrimônio objeto do projeto Memorial de Cidades. Acompanhe este documentário sobre as pinturas do Frei Humberto Randag no Santuário de Santo Antônio e conheça a relação de nossa cidade com o divino, que lhe dá o nome. Divinópolis tem íntima relação com a religiosidade e a presença dos freis franciscanos da Ordem dos Frades Menores. Saiba como as pinturas do Frei Humberto Randag trazem esta representação e simbolismo. Você não pode perder mais esta viagem no Trem das Memórias de Divinópolis. Divinópolis recebeu este nome em 1º de junho de 1912, na gestão do prefeito Antônio Olímpio de Moraes, passando de Vila Henrique Galvão para a Vila Divinópolis pela Lei número 590, em homenagem ao Divino Espírito Santo, padroeiro da cidade. A pedra fundamental do Santuário de Santo Antônio foi lançada em 1930 e as obras foram concluídas em 20 de novembro de 1949, ano em que foram concluídos os afrescos do Frei Humberto Randag. Vamos às pinturas e seus simbolismos, parte de nossa memória. O que a memória ama, fica eterno. Adélia Prado, escritora e poetisa divinopolitana. Maria Cecília Guimarães Santos, Cecília, nasceu em Divinópolis, foi casada com Aristides Salgado dos Santos, arquiteto e urbanista. Sua formação acadêmica foi em licenciatura plena em filosofia pelo INESP. Foi professora e sempre esteve ligada às artes e à cultura, colaborando intensamente nesta área. Aos 20 de março de 1986, deu-se a posse da primeira diretoria do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico de Divinópolis, Minas Gerais, sendo nomeada presidente Maria Cecília Guimarães Santos. Toda a minha vida foi ali frequentando a paróquia de Santo Antônio, junto com os frades franciscanos, como eu vi, e conheci o Frei Humberto Randag. Ele nasceu em Amsterdã, então um padre holandês franciscano, em 18 de outubro de 1885. Lá ele fez curso também de artes, belas artes, era considerado o primeiro aluno da escola. O Frei Humberto, ele dirigiu um coral de crianças lá na Holanda e também ele, depois da Guerra Mundial, ele criou um grupo de artistas e jovens, era muito piedoso e tinha lá as obrigações dele e foi também coadjutor de paróquia e foi mestre também em conventos, então diz que era uma pessoa assim muito admirável. Ele trabalhava vitrais, mosaicos, pinturas em painéis e murais, ele fazia paramentos, crucifixos. Então ele tem assim, uma vasta obra que logo foi reconhecida como um pintor extremamente sensível e admirado lá na Holanda. E os trabalhos ele fez nos Estados Unidos, ele trabalhou com mosaico, depois veio para o Brasil em 49, a convite de Frei Carlos Schepp. Aqui ele fez os murais no Santuário de Santo Antônio. No livro Patrimônio Cultural de Divinópolis, nas páginas 37 a 43, a autora Maria Cecília Guimarães Santos faz um registro com riqueza de detalhes acerca das pinturas, seus elementos artísticos, técnica, simbolismos e comparações estilísticas com grandes nomes da pintura. Havia uma cortina preta assim, ao longo daquele arco primeiro, e as pessoas não podiam ver a pintura, a não ser alguns poucos convidados. E o meu pai foi chamado pelo Frei Carlos Schepp e ele me levou. O Frei Carlos Schepp já estava conosco e sai o padre pintor lá da sacristia, chegou perto, ele não se comunicava em português, ele falava francês, além da língua pátria.
Então o Frei Carlos fazia tradução, né? Aí fez a apresentação do meu pai, e como músico, ajudante lá na igreja também e tal. E falou assim: esta aqui é a Cecília, filha do Sr. Jacinto. Então o Frei Humberto Randar, ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim: Santa Cecília, lá. Ele estava exatamente pintando a Santa Cecília, que faz parte lá no alto da Igreja Triunfante. E ele falou assim: lá, Santa Cecília. E eu nunca esqueci daquilo, sabe? Ele era um homem assim alto, ele usava um macacão com muitos assim bolsos, os bolsos cheios de pincéis. Ele era um homem alegre, sorridente, cantava, sabe? Ele subiu assim, fazendo um solfejo assim de uma música, né? E ainda vi ele subindo, e lá em cima ele ainda apontou para mim assim e mostrou a Santa Cecília, que depois eu fiz questão de ir lá e pôr a mão nela. Eu acompanhei. E é aquele processo que eu me lembro com o olho bem esperto, assim, olhando aquilo tudo, sabe? Aquela maravilha, né? Que é uma verdadeira maravilha. O nome dele de batismo é Wilhelmus Franciscus Constantinus Maria Randar. Interessante notar que, tanto quanto a obra incorpora diferentes correntes e estilos, ela em si mesma é um mosaico de significados, compondo uma rica história de passagem e crucificação de Cristo. Contempla a partir da base da pintura a igreja militante. No meio, representa cenas do Antigo Testamento. Ao alto, ilustra a igreja triunfante. Reserva na pintura o centro para o devido destaque ao Cristo crucificado, com seu sangue sendo colhido por 2 anjos que em outras cenas fazem do sangue de Cristo ofertas. Ele quis uma ajudante, então ele foi ao colégio das irmãs, até onde eu estudei. Naquela época era a Escola Normal Mário Casasanta. Ele escolheu, dentre as alunas mais artistas, né? Ele escolheu uma, Geralda de Souza. Ela veio aqui quando se fez o tombamento. Eu a conheci, ela é de Bambuí. Ela me contou pessoalmente, está registrado aqui também, que ela tinha aula de manhã, à tarde ela ia ajudar o padre pintor, né? O que ela fazia? Ele deu liberdade a ela para ela fazer os adereços, flores, né? O cabelo. Então ela conta que ele a pediu também para ser modelo nas pinturas da Via Sacra. Então ela fazia o gesto ali de Nossa Senhora, né? E para ele pintar. Frei Leonardo, franciscano, nasceu em Abaeté em 1942, ordenado presbítero em 1967, especializado em Sociologia do Desenvolvimento, lecionou 50 anos na FAFID, Unesp e FACED de Divinópolis, e na PUC Minas, ISTA e FAGE em Belo Horizonte. É membro da Comissão Mineira de Folclore, incentivou a valorização da religiosidade popular em Divinópolis e região. Desde 64 eu tenho uma relação assim, muito direta com o Santuário de Santo Antônio, com essas pinturas magníficas. E aqui em Divinópolis eu tive a graça de permanecer bastante tempo. Aquele painel central é realmente a parte mais bonita e talvez mais significativa para uma catequese através daquelas pinturas. O centro, evidentemente, está na Santíssima Trindade, que com um destaque muito especial para o Cristo, que veio aqui para manifestar esse mistério central da nossa fé, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, e uma relação amorosa ambos, que é o Espírito Santo. Também aparecem neste painel grande, né, eu diria assim, 3 dimensões da nossa igreja. A igreja gloriosa, né, a igreja que já está no céu, e aí aparece, né, um mundão de santo, muito bonito, interessante.
Tem também alguma parte assim do pessoal que está chegando lá ainda, né, na igreja triunfante, né, que seria uma igreja que está padecendo. E finalmente, né, a parte da igreja militante, né, onde nós temos a representação de alguns frades cuidando do povo que está em caminho, né, para a glória celeste. No livro Franciscanos na Terra do Divino, Presença, Palavras e Ações, organizados por Frei Leonardo Lucas Pereira, Mauro Eustáquio Ferreira, Sheila Almeida Neri Links, nas páginas 397 a 429, também encontramos detalhes desta magnífica obra e seu autor. O santuário de Santo Antônio. Então aparecem três figuras muito interessantes de Santo Antônio, né? A primeira é ele com o menino Jesus, né, com o guia, que trazendo o menino Jesus quase que assentado na Bíblia da palavra. Me parece que é uma coisa muito significativa, porque Santo Antônio realmente foi aquele que pregou muito sobre, não é, o Evangelho, sobre o mistério que Cristo veio revelar aqui no nossa igreja. É interessante que ele, Santo Antônio, é considerado também como santo milagreiro, né? Ele é contemplado assim na parte de trás do santuário com duas figuras muito significativas, né? Dois milagres de Santo Antônio. O milagre da pregação para os peixes, né? Com o santuário e o convento atrás. Do outro lado, né, tem esse milagre do burro, né, que a pedido de uma pessoa invocou Santo Antônio para que o burro se ajoelhasse diante do Santíssimo Sacramento, para poder mostrar a uma pessoa que não acreditava, né, que de fato ali estava a presença viva, né, do Cristo na Eucaristia. De uma perspectiva ao lado de Santo Antônio, Nossa Senhora a Imaculada Conceição. Ela está pisando na cabeça do dragão, da cobra, para mostrar que ela não foi nem de longe, né, manchada por qualquer sombra de pecado, ela é de Imaculada Conceição. É interessante notar que os franciscanos, né, os teólogos franciscanos, que mais lutaram para que esse dogma da Imaculada Conceição fosse promulgado pela Igreja, né? Então é muito interessante ter um teólogo São Francisco por um lado, o Cornélio, né, que fez, né, toda essa apologia da Imaculada Conceição, depois outros teólogos franciscanos, né? Mas é muito significativo o Santo Antônio ao lado de Nossa Senhora, né? Aquela que, pela obra e pelo poder do Espírito Santo, trouxe para nós o Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas ali é importante também a via sacra, né, que o nosso pintor deixou para nós, né? Tem vários, são 14 estações que a gente apresenta. Então eu acho que aquilo ali é um monumento, né? Uma riqueza imensa de Divinópolis ganhou em 49. Ele ficou aqui um semestre, né, trabalhando. Teve a colaboração de uma moça que estudava no Floresta das Irmãs, né? Ele fazia lá o desenho, e ela depois, acho, colocava ali as flores, conforme a orientação dele. A gente olhando para aquele painel central,
a gente vai descobrir duas figuras que para mim são paradigmáticas de uma verdadeira piedade cristã. São dois santos, São Francisco e São Domingos. São dois santos muito queridos por mim. São Francisco nem precisa dizer. E com muito prazer que a gente venha participar nesse projeto, vai valorizar a cultura, vai valorizar também muito os povos franciscanos, de maneira especial, vai valorizar este grande pintor, Sri Hanwag. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Logo de manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os escribas, isto é, o sinédrio inteiro, reuniram em conselho. Depois de algemarem Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. São Marcos, capítulo 15, versículo 1. Segunda estação. Jesus carrega a cruz. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. São João, capítulo 19, versículo 7. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Entretanto, ele assumiu as nossas fraquezas e as nossas dores. Ele as suportou. E nós achávamos que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossas iniquidades, esmagado por causa de nossos crimes. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele. Por seus ferimentos, fomos curados. Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 5. Quarta estação. Jesus encontra sua mãe. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada transpassará a tua alma. São Lucas, capítulo 2, versículo 35. Quinta estação. Jesus recebe a ajuda do Cirineu. Enquanto levavam Jesus, agarraram um certo Simão de Cirineu que voltava do campo e puseram-lhe a cruz aos ombros, para que a carregasse atrás de Jesus. São Lucas, capítulo 23, versículo 26. Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Com efeito, Deus que disse: do meio das trevas brilha a luz. É o mesmo que fez brilhar a luz em nossos corações, para fazer resplandecer o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Todos nós, como ovelhas, estávamos desgarrados, cada um se desviando por seu próprio caminho. O Jesus descarregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Maltratado, ele se submeteu e não abriu a boca, como cordeiro que é levado ao matadouro, ou como ovelha que emudece diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Isaías, capítulo 53, versículos 6 a 7. Oitava estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Seguia-o uma grande multidão do povo, bem como de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. São Lucas, capítulo 23, versículos 27 e 28. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Ele, existindo em forma divina, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. São Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8. Décima estação. Jesus é despojado de suas vestes. Eles o crucificaram e repartiram suas vestes, tirando a sorte sobre elas, para ver que parte tocaria para cada um. São Marcos, capítulo 15, versículo 24. Portanto,
como eleitos de Deus, santos e amados, vestivos com sentimentos de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência. São Paulo, Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. 11ª estação. Jesus é crucificado. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. São Lucas, capítulo 23, versículos 33 e 34. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Já era por volta da hora sexta e uma escuridão cobriu toda a terra, até a hora nona. O sol havia parado de brilhar, o véu do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. São Lucas, capítulo 23, versículos 44 a 47. 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Já caíra a tarde e era o dia de preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso, José de Arimateia, respeitável membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, enchendo-se de coragem, foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamou então o centurião e perguntou-lhe se de fato Jesus havia morrido. São Marcos, capítulo 15, versículos 42 a 45. 14ª estação. Jesus é sepultado. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido posto. Como era o dia da preparação dos judeus e o túmulo estava perto, ali puseram Jesus. São João, capítulo 19, versículos 41 e 42. Os franciscanos têm como sua padroeira a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, representada por Frei Humberto Randag, à esquerda do observador e em frente ao painel central do Santuário de Santo Antônio. Nossa Senhora, com seu pé direito, prende uma serpente e o menino Jesus está em seu colo segurando uma lança apontada para a cabeça da serpente. O simbolismo representa o dogma da fé católica na Virgem sem pecado, celebrado em 8 de dezembro. A serpente representa o início da vitória sobre o demônio. Representação de Santo Antônio com o menino Jesus. As vestes de Santo Antônio, seu hábito representa sua pertença à Ordem de São Francisco de Assis, a Ordem Franciscana. O livro em suas mãos representa o Evangelho e o menino Jesus, a sua íntima relação com Cristo. Outras representações são retratadas, dentre estas, o lírio indicando castidade e coração puro. Além disto, o lírio representa o verão no hemisfério norte, época em que ocorreu a morte de Santo Antônio. Eu acredito que esse projeto ele tem, sim, muito a ver com o Fundo Diocesano de Solidariedade, principalmente levando em conta o tema da campanha da Fraternidade de 2022, que foi Fraternidade e Educação, e naturalmente cultura está intimamente ligada à educação. Então eu tenho convicção de que é um projeto que vai trazer grandes benefícios para a cultura em Divinópolis, para o turismo e também para a história, porque as pinturas do Frei Randag, do Santuário de Santo Antônio, são uma contribuição da Igreja Católica não só para a cidade, mas para a região, para o estado, eu diria até para o país, porque são pinturas que retratam momentos narrados na Bíblia, momentos da teologia e que tem, além da questão da estética, da beleza, tem um grande significado e marca, de fato, a presença dos franciscanos aqui em Divinópolis. A riqueza dos detalhes desta obra se torna fascinante e assume a devida importância quando nos detemos para observar e buscar as informações, que de tantas e tão ricas não podem ser contempladas em sua totalidade aqui neste documentário. Por isto, reiteramos a recomendação de recorrer às fontes citadas e outras para apreciar a magnitude da obra.
ultimamente o GEC tem investido muito em turismo, né? Tem pensado muito no turismo, no viés do desenvolvimento econômico. E o projeto Memorial de Cidades, a gente acredita muito no potencial turístico de valorização da nossa região, da nossa territorialidade. E aí, a gente apoiou esse projeto nesse sentido, de valorizar a nossa região, a nossa cidade, nos aspectos que ela tem de cultura, de patrimônio. E nós nos sentimos muito gratos à Mitra Diocesana de ter aprovado esse projeto, que inicia um projeto muito maior, né, o Memorial de Cidades, apresentando um dos patrimônios, que é exatamente as pinturas, né, do Santuário de Santo Antônio. Então esse projeto, né, conforme está sendo executado, vai mostrar para a população em geral do Brasil, né, de Minas Gerais, da nossa região, esse patrimônio que é praticamente desconhecido de todos. A CID apoia esse projeto porque nós acreditamos que é uma forma de valorizar e de permanecer a memória, a história de nossa cidade. O mais importante é passar para as futuras gerações um pouco dessa história da nossa cidade e entregar esse conhecimento a diferentes públicos. Nós acreditamos no projeto, entendemos a importância de levar esse conhecimento da história de Divinópolis a todos os divinopolitanos. E é por isso que a CID participa e entra como parceira nesse projeto. E assim a gente possa divulgar o nosso amor à memória de Divinópolis. O projeto Memorial de Cidades, ele começou com um propósito bem modesto e pessoal, né, que era de deixar um legado para Divinópolis, já que foi a cidade que me acolheu e também que eu escolhi. Em 2015, já dedicando mais tempo a conhecer a história de Divinópolis, das pessoas, a colecionar alguns itens, né, catálogos telefônicos antigos, eu tenho vários, ficha telefônica, bibliografias, e eu identifiquei que isso podia ser um projeto de negócio de impacto social. Eu estaria realizando um propósito pessoal de deixar um legado, eu estaria juntando o útil ao agradável. Então assim surgiu o projeto Memorial de Cidades e agora nós estamos na fase de MVP, que é de Minimum Valid Product, para validar o produto no mercado. Elegemos as pinturas do Frei Humberto Randaggi no Santuário de Santo Antônio, vai lançar esse projeto na cidade. O projeto, no entanto, ele consta de 4 patrimônios que a gente vai dedicar: o patrimônio natural, o patrimônio material, o patrimônio imaterial e o patrimônio organizacional das organizações que fazem parte da comunidade de divinopolitanos. Mas em síntese é isso. É um propósito que se transformou num negócio de impacto social e que pretende desenvolver nas áreas culturais e turísticas e ambientais da cidade. A longo prazo, o projeto validado em Divinópolis ele vai se tornar uma franquia para toda e qualquer cidade que quiser replicar esse modelo através de um sistema de franquias. É muito interessante, ele é um projeto inovador, porque a gente considera gamificação para o engajamento da sociedade. Então vão ter jogos, né, virtuais e presenciais, que substituem as antigas gincanas, né? Divinópolis tem uma história com gincanas, aí na década de 70, início dos anos 80, a gente vai resgatar isso e a inovação do projeto é a gamificação para despertar o interesse pela cultura e conhecimento dos nossos patrimônios. Agradecimentos. Agradecemos o patrocínio desta produção ao Fundo Diocesano na campanha da Fraternidade, aos patrocinadores, apoiadores e produção. GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania. A CID, Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Divinópolis. Forma soluções em gestão e educação.